Se você recebe algum benefício do governo, muita atenção porque nós teremos algumas mudanças no cadastro único. Acontece que o Cade Único está passando por um processo de renovação já tem alguns meses e você precisa ficar atento. Através aí do Cade Único, a população de modo geral recebe os benefícios sociais tanto do governo federal quanto do governo estadual e também dos governos municipais. O cadastro único, então, é uma base de dados que o governo utiliza para armazenar as informações dos cidadãos. E é um registro, na verdade, das famílias de baixa renda. Essas famílias, elas são contempladas com alguns programas que eu vou falar daqui a pouquinho. Mas o que você precisa entender é que o governo iniciou a reforma do cadastro único há algum tempo já. E o objetivo é fazer um aperfeiçoamento desse sistema. E muita atenção aí em relação aos seus dados lá no cadastro único. Você precisa sempre manter eles atualizados. Você não pode ficar mais de 2 anos sem atualizar as suas informações lá no Cade Único. Então, olha só, digamos que você mudou de endereço, você aí recebeu um novo membro na sua família, como por exemplo, um bebê que nasceu, ou então alguém infelizmente faleceu na sua família, você precisa informar tudo isso lá no Cade Único, né, através do CRAS. Você vai no CRAS para atualizar essas informações. Além disso, olha só, se você mudou de escola, no caso aí as crianças que estudam, né, se elas mudaram de escola, você também precisa informar isso lá nos dados do Cade Único. Se você mudou aí, ou melhor dizendo, se mudou o número de componentes na família, se de repente você casou, se de repente alguém que se ajuntou, né, e foi morar com você, um parente distante, talvez um pai, uma mãe que foi morar com você, tudo isso você precisa informar. Por quê? Porque a composição familiar é muito importante estar atualizado lá no Cade Único, porque é com base nessa composição familiar que alguns programas eles são priorizados. Então, quanto maior for a família em alguns programas sociais, mais chances você tem de receber o benefício. Então, é muito importante manter os números atualizados. E também, se alguém está grávida na família, também precisa informar isso lá no CRAS. De modo geral, o titular, né, o representante familiar, tem até 30 dias para fazer as alterações, as atualizações das informações. E para isso, como eu falei, você tem que ir até um CRAS presencialmente e apresentar as informações, os dados de todos os componentes da família. Aliás, olha só, uma coisa muito importante que as pessoas às vezes se esquecem. Mesmo que você não tenha tido nenhuma alteração na sua família, você obrigatoriamente tem que atualizar os seus dados. Então você vai ter que ir no CRAS a cada 2 anos no máximo, falar, olha só, não mudou nada. Por quê? Porque essa é a regra. Por mais que nada tenha mudado, você tem que atualizar os seus dados a cada 2 anos. Então, em 2025, muitos programas continuarão utilizando o Cade Único como banco de dados, como porta de entrada aí para que seja disponibilizado os benefícios. Como, por exemplo, olha só, aposentadoria para pessoas de baixa renda, será disponibilizado aí para as pessoas inscritas no Cade Único. Auxílio emergencial em alguns casos, principalmente em relação aí a chuvas, enchentes, sempre tem um auxílio emergencial que é disponibilizado para esse público. BPC, né, o benefício de prestação continuada, vai continuar utilizando o Cade Único. Bolsa Estiagem, Bolsa Família, Bolsa Verde, Carta Social, Carteira do Idoso. Temos muitos programas aqui que estarão utilizando o cadastro único como porta de entradas, e é muito importante você conhecer esses programas mesmo, porque dessa forma você acaba ganhando outros benefícios, recebendo mais dinheiro aí do governo, porque você tem acesso a esses programas. Muitas pessoas nem sabem, mas têm direito aí a várias oportunidades, vários benefícios, mas aí elas não têm acesso a essas informações. E lá também no nosso site, o fdr.com.br, você tem acesso às últimas notícias que vão impactar diretamente a sua vida, o seu bolso, a sua vida como um todo. Então dá uma olhadinha lá no nosso site, que nós estamos sempre atualizando tudo para você, tá bom? Um grande abraço e até mais!